venha a nós o teu reino, como o reino não virá a nós, na prece declaramos o nosso propósito de conquistá-lo, tornando-nos dignos dele. Deus está sempre presente, mas não desce, a nós cabe subir. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Encarnados ou desencarnados, submetemo-nos às leis e à vontade de Deus em todos os sentidos, para que nossa conduta seja perfeita e progridamos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e não devemos nos preocupar em amealhar fortuna material, porque o necessário, segundo nosso programa encarnativo, sempre nos será dado. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Todos nossos erros e transgressões às leis de Deus devem ser resgatados nas vidas sucessivas, nas reencarnações, e dependem de nossa própria conduta e livre-arbítrio, pensamentos e atos e não do perdão de Deus, e como todos erramos, por ignorância das leis espirituais, devemos perdoar nossos irmãos daquilo que nos fizerem, porque nos cabe amar nosso próximo como a nós mesmos. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal enquanto não evoluirmos, derrotando a ignorância e conquistando virtudes morais cristãs. Não ficaremos livres das tentações do mundo inferior e cabe a nós libertarmos-nos dessas falhas, e não a Deus. Este será o único meio de nos livrarmos do mal, que não existe por si mesmo, sendo, simplesmente, ignorância, desconhecimento ou desprezo do bem. Evangelizando-nos, ficaremos livres de todos estes males e conquistaremos paz interior, perfeição espiritual e, por fim, o reino de Deus. A impressão deixada pelo sermão foi extraordinária e se manifestou de muitas formas. Os chaveirinhos, escandalizados, murmuravam entre si, consultando os rolos das escrituras que levavam em mãos, justamente com o intuito de confundir Jesus, apontando as divergências que porventura manifestasse sobre a Tora, e que não eram poucas, considerando-se os textos escritos e oficiais em vigor. Quando Jesus disse: amai aos vossos inimigos, aos que vos maldizem e caluniam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem, o que era fundamento de sua doutrina de amor e de perdão, o clamor elevou-se e diziam eles que aquilo era um absurdo, um ensinamento impraticável, sem base nas necessidades e conveniências da vida real. E quando, falando sobre o divórcio, tema sempre apaixonante e delicado, Jesus disse: foi dito pelos antigos que quem deixar sua mulher dê-lhe carta de divórcio, mas eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, exceto em caso de prevaricação, faz com que ela cometa adultério, e o homem que se casar com a repudiada, comete adultério. Neste ponto os fariseus, os escribas e os doutores da lei não puderam mais conter-se e exclamaram bem alto: de onde tirou ele isso? Isso é contrário à lei de Moisés. Quererá ele ser maior que Moisés? Essa indignação dos chaveirinhos em parte se explicava porque, na Palestina e países vizinhos, naquele tempo, o marido era incontestavelmente o senhor e a mulher propriedade sua, e a dissolução do vínculo se dava à vontade dele, a seu bel prazer. Quando não queria mais a mulher, despedia, simplesmente, dando-lhe uma carta de divórcio, que significava sua liberdade e autorização legal para casar-se de novo, amparando-se a outro homem, para não ser considerada adúltera e ficar ameaçada de apedrejamento. Para evitar a expulsão, nos casos de esterilidade, que para os judeus era uma desgraça, um opróbrio, a esposa muitas vezes providenciava uma concubina para o marido, continuando, em entendimento prévio, no seu posto, cuidando de casa, e os filhos que houvesse com a concubina, eram considerados seus próprios, porque a esterilidade dava ao marido direito de repudiar a mulher sem mais formalidades. E quando, prosseguindo, Jesus falou sobre o modo pelo qual o Pai Celestial alimenta as aves e veste as flores do campo, os chaveirinhos prorromperam em gritos, acusando-o de estar aconselhando ao povo desinteresse pelo trabalho, o que redundaria em malefícios sociais para a nação. Quando falou que não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, gritaram que ele estava pregando a subversão da ordem e a desorganização do trabalho. Que a doutrina que pregava enfraquecia os homens, desvirilizava-os, alterava os valores morais conhecidos, transformava os defeitos em virtudes. Tratava-se, pois, de uma doutrina revolucionária, incompatível com a existência da nação judaica.
Mas para o lado dos homens do povo e dos miseráveis, carentes de tudo, o efeito foi radicalmente oposto. Nasceram alegrias e esperanças novas, que se marcavam no rosto de todos, e gritos de júbilo e exclamações explodiam entre eles, glorificando a Jesus. Quando, terminado o sermão, Jesus, exausto, quis afastar-se, o povo o envolveu, aclamando, e foi necessário que os discípulos o arrancassem dali, quase carregando nos braços. Capítulo 36. Abandono da Galileia. Como viu que se aproximavam os dias derradeiros, dedicou-se Jesus, mais diretamente, à instrução pessoal dos discípulos. Foi com eles para o norte, chegando até a Cesareia de Filipe, onde os discípulos, admirados daquela grande cidade, construída em estilo romano, saíram a passear, misturando-se com o povo. Ao regressarem, Jesus perguntou o que, porventura, diziam dele. Responderam que ouviram muitas versões. Uns diziam que, como ele era pobre, vivia rodeado de pobres, na certa que não era o Messias Redentor de Israel, que todo o povo esperava. Outros diziam que, como ele fazia milagres, devia ser um profeta poderoso, como os antigos. Outros pensavam que ele era o profeta João Batista, que voltara ao mundo, havendo ainda outros que afirmavam que ele era o próprio Elias, que vinha na frente para anunciar o Messias verdadeiro. Então Jesus perguntou o que eles, os próprios discípulos, pensavam a respeito. E como, tomados de surpresa e indecisão, emudecessem, Pedro adiantou-se e respondeu que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, ao que Jesus logo esclareceu dizendo que Pedro não dissera aquilo por conhecimento próprio, mas sim por inspiração do alto, demonstrando, assim, ter virtudes de espírito e dons proféticos, e que, essa revelação seria a base sobre a qual se desenvolveria a propagação de seus ensinamentos na terra. Acrescentou que teria de ir para Jerusalém, onde sofreria a morte pela mão dos homens, como estava predito, e que ressuscitaria ao terceiro dia, que estava próximo que tudo isso acontecesse e que, se realmente desejavam ser seus discípulos, que renunciassem a si próprios, tomassem cada um a sua cruz e o seguissem, pois que seu reino não era deste mundo. Regressando, em seguida, a Cafarnaum, Jesus despediu-se da Galileia e foi para a Judeia, nas vésperas da festa dos tabernáculos. Como já dissemos, a Agudo, Judeia era uma terra calcária, árida, terra de vinhedos, oliveiras e figueiras, em cujo centro geográfico está a cidade de Jerusalém. A festa dos tabernáculos era celebrada em memória dos 40 anos que os israelitas viveram no deserto, sob tendas, conduzidos por Moisés, e também como ação de graças pela última colheita e, ainda, como um pedido coletivo do povo para que chovesse na próxima semeadura. Os homens sãos, durante os 7 dias da festa, deviam viver em tabernáculos, que eram tendas armadas nos vinhedos, ou nos terraços existentes no cimo das casas. No templo de Jerusalém havia cerimônias diárias e, no último dia, o sacerdote, em procissão, tomava água na fonte de Siloé, derramava junto ao altar e, em redor deste, circulava 7 vezes, empunhando ramos. Chegando a Jerusalém, Jesus penetrou no templo, quando a festa ia em meio e começou logo a pregar no pátio dos gentios. Apesar de já estar muito avolumada contra ele a campanha dos sacerdotes, havendo sido, mesmo, iniciado no Sinédrio uma investigação oficial contra ele, sua conduta e seus ensinamentos públicos. Nesses dias, quando entrava no templo, era sempre rodeado por muita gente. Invariavelmente, surgiam tumultos provocados pelos agentes do templo, na tentativa nunca conseguida de, afinal, obterem provas contra ele. Acerbas discussões tinha ele que sustentar com seus opositores solertes, e era doloroso ver a atitude mordaz, hostil, às vezes agressiva destes, enquanto ele, serena e piedosamente, abria os braços ao povo, unicamente clamando por paz e pela redenção de todos. Durante aqueles meses de inverno, permaneceu na cidade, pregando e curando, comparecendo diariamente ao templo e, pela tarde, desaparecendo para os lados da cidade baixa onde, na maior parte do tempo, convivia em meio aos necessitados. Seu nome foi se tornando cada vez mais popular, a ponto de criar sérias preocupações ao sumo sacerdote. Por outro lado,
como corria livremente a notícia de que ele era considerado o Messias de Israel, tornava-se cada vez mais um elemento julgado perigoso, ameaçador para o regime sacerdotal. Após os trabalhos e as canseiras do dia, retirava-se para o Monte das Oliveiras, ou qualquer outro lugar reservado, onde pernoitava, sempre acompanhado de seus discípulos fiéis e comumente era visto na casa de Simão o leproso no Bet-Ni. Capítulo 37. Últimos atos no interior. Ao fim do inverno foi para Pérea, atravessando o rio. Ao passar por Jericó, convocou grande número de seus aderentes e entre eles elegeu 70 discípulos para, juntamente com os 12 apóstolos, evangelizarem o povo. A todos abençoou e forneceu instruções pormenorizadas, recomendando que se limitassem a pregar aos filhos de Israel, porque se conseguissem instilar nesse povo, profundamente místico e obediente, os preceitos elevados de sua doutrina de amor e salvação universal, estaria ela fundamentada, indefinidamente, na rocha da fé. Quanto aos gentios, bem o sabia ele, haveria novas oportunidades, no futuro, pelo esforço de outros emissários. Repartiu-os em 3 grupos, a saber, um, para pregar no litoral, entre Jope e Cesareia do Mar, outro, para as povoações do sul da Judéia e o último, para as comarcas do Além-Jordão, na Pérea e na Itureia. Em Jericó, pregando, narrou a parábola do bom samaritano, que já interpretamos atrás, visitou Zaqueu a convite deste, ali permanecendo alguns dias, fins os quais foi para Betânia da Judéia, hospedando-se na casa de Lázaro e de suas irmãs Marta e Maria. Nessa localidade permaneceu 2 meses, aguardando o regresso dos discípulos. Quando estes chegaram, narraram-lhe os acontecimentos da pregação e das viagens feitas e as curas que operaram e os espíritos malignos que tinham conseguido expulsar. Jesus ouviu-os pacientemente até o fim, quando então advertiu-os contra o orgulho dizendo-lhes, não vos regozijeis de que os espíritos malignos hajam fugido ao vosso mandado, mas sim de que vossos nomes estejam inscritos no céu, pelo que fizestes de bom. Dali, foi com os discípulos a Jerusalém e em seguida, voltou a Pérea, região que percorreu rapidamente, pregando e operando curas. São desses dias as curas da mulher encurvada, as pregações sobre o número dos eleitos, sobre os primeiros lugares, os convidados descorteses, e sobre as condições exigidas para ser discípulo, como também as parábolas da ovelha desgarrada e da dracma perdida, do filho pródigo e do bom uso das riquezas. Em seguida, subiu o rio até as alturas de Citópolis, marginou o Jordão pela Samaria, até o caminho de Tiberíades, e desse ponto, voltou para o sul em plena atividade missionária. São desses dias o episódio dos 10 leprosos, o juiz iníquo, o fariseu e o publicano, o jovem rico, os trabalhadores da vinha. Como a Páscoa se aproximava, ele também foi se aproximando de Jerusalém, entrando de novo na Pérea, permanecendo algum tempo na aldeia de Efraim, ao norte da capital. Uma tarde em que estava em Betabara, veio um emissário das irmãs de Lázaro, dizendo que este estava em perigo e pedia socorro. Respondendo ao emissário disse, esta enfermidade não é de morte, mas foi ordenada para a glória de Deus e de seu Filho. 2 dias depois seguiu para lá, onde encontrou as irmãs desoladas, porque Lázaro já havia morrido e estava encerrado na tumba. Logo ao chegar, disse a Maria, teu irmão ressuscitará. Ao que ela respondeu que sim, que ressuscitaria como todos, no último dia. Mas Jesus corrigiu dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morto, viverá e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Não queria dizer com isso que Lázaro estava morto e que ressuscitaria seu corpo físico porque, depois, de realmente morto, nenhum corpo material, desfeito, ressuscita. Aliás, quando lhe levaram o aviso em Betabara, já dissera que aquela enfermidade não era de morte, querendo dizer que o corpo não estava morto, mas somente em estado semelhante à morte, em transe, ou em estado cataléptico, no qual provavelmente fora posto pelos espíritos desencarnados, para testemunhar o poder espiritual do Messias e como motivo de ensinamento sobre a imortalidade da alma.